Já vai se iniciar, presidente. Obrigado, Alberto. Retomando, então, os trabalhos, vamos ao item 7, conselheira Letícia. Comercial Avícola Finardi Limitado. Bom, presidente, trata-se aqui de um ADE, expedido em 9 de setembro de 2016, que excluiu, a partir de 1º de janeiro de 2017, o contribuinte do Simples Nacional. A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débitos inscritos em dívida ativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os quais encontram-se listados no anexo único do ato de exclusão e cujas exigibilidades não se encontravam suspensas, com fundamento no artigo 17, inciso 5º, da Lei Complementar 123. Cientificado do ato de exclusão, em 27 de nove de 2016, por meio eletrônico, a pessoa jurídica interessada interpôs, em 25 de 10, manifestação, alegando em apertada síntese que os débitos motivadores do ato de exclusão estão sendo objeto de cobranças executivas pela PFN, que estão sendo contestados por meio de embargo à execução. A delegacia julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, tendo em vista que não foram regularizados os débitos no prazo de 30 dias. Inconformada, a contribuinte apresentou recurso a este conselho, argumentando que, em 19 de 10 de 2017, aderiu ao parcelamento, efetuando o pagamento em 23 de 10 de 2017. No caso aqui, presidente, eu acho que eu estava bem benevolente na hora de fazer a decisão, e eu fui tentada a baixar em diligência para verificar se os débitos efetivamente estavam suspensos ou não. Mas depois, lendo o voto novamente e o relatório, efetivamente, eu acho que a suspensão, por conta dessa interposição de embargo, que ela falou na manifestação de inconformidade, mas essa prova não foi trazida aos autos em hora nenhuma. Essa questão, ela fala de parcelamento, mas também não traz prova. Então, eu acho que, efetivamente, aqui é caso de negar provimento simplesmente ao recurso, presidente. É como voto. Tá ok. Doutor Camerano. Pois é, claro. E lá no recurso voluntário fala que parcelou, mas antes do recurso voluntário. Quer dizer, ignorou completamente os prazos processuais aí no caso da regularização. Eu volto com a relatora. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutor Luciano. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Nelson. Presidente, eu voto com a relatora. Doutor Marcelo. Acompanho também, presidente. Ok, então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso. Item 8, conselheiro Nelson, Hans Franz Tel Damman, Comunicação ME. Presidente, é um processo do Simples, exclusão do Simples Federal. Um ADE lá de 2002. Então, a empresa é Hans Franz Tel Damman Comunicação Microempresa. Aqui, quanto aos fatos, porque é um recurso voluntário contra em face do acordo da primeira turma da DRJ São Paulo 1, que manteve a exclusão do Simples conforme a ADE. Esse ADE ele foi expedido pela DERAT São Paulo, em 7 de agosto de 2003, com efeito jurídico a partir de 1 de 8 de 2002. Ele é retroativo à data da infração. E qual é a infração aqui? É o artigo 9º, inciso 13. Aquelas atividades de profissão regulamentada. No ADE, constou assim, ó. Descrição, atividade econômica vedada 92.11
8/99, outras atividades relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeos. Então, o contribuinte tomou ciência desse ADE e ele apresentou na época tinha uma figura aí que se chamava solicitação de revisão de exclusão do Simples, SRS. Todas as declarações tinham essa solicitação aí, né? Até a declaração do ITR tinha lá. E essa SRS, ela demorou 4 anos para sair. Quer dizer, ele apresentou em 16/9/2003 e a DERAT São Paulo soltou o despacho decisório mantendo ela excluída do Simples lá em 11/4/2007. E, assim, o despacho era bem lacônico, bem simples, assim, ó. Exclusão mantida por seus fundamentos legais. Nenhum erro de fato foi detectado. Quer dizer, apresentou a SRS, mas, ó, não tem nenhum erro de fato detectado, né? Os documentos que instruem essa solicitação demonstram que a principal atividade econômica exercida é fator de vedação à opção pelo Simples. Esse era o despacho. Então, a contribuinte, já desde a primeira instância, ela se defende dizendo, olha, a minha atividade não está enquadrada a atividade exercida não é vedada no Simples, né? Ela não se enquadra na vedação que foi imputada aqui pelo ADE. Artigo 9º, inciso 13 da Lei 9.317/96, né? Que seria a produção de espetáculos. Produção de espetáculos. Seria um ator, alguém que produz espetáculos, né? Na nossa lei não tem a vedação à produção de filmes, a produção de vídeos. Além do mais, ele diz aqui, a minha atividade é só artes gráficas. Quem faz o filme, quem faz o vídeo, nem é a minha empresa, né? Apenas artes gráficas. É aquela parte de computação, né? Então, a decisão ACOA manteve a empresa excluída do Simples. E nesta instância, então, a contribuinte busca a reforma da decisão ACOA e o afastamento do ADE, né? Que ele diz, olha, eu não sou produtor de filmes, eu não sou ator, né? Não sou uma empresa... Não é uma empresa que presta serviços de espetáculos artísticos, né? Então, ele alega várias questões, que está sendo injustiçado, que está sendo interpretada a lei de forma descabida, uma interpretação equivocada, e que, se isso for verdade, então a lei também está equivocada, né? Então, esses são os fatos. E são as razões que o contribuinte aduziu aqui no recurso. Eu passo, então, ao voto. O recurso é tempestivo, né, preenche os requisitos, os pressupostos. A lei de objeto deste processo diz respeito à exclusão da contribuinte do Simples Federal por exercício de atividade vedada de opção nesse regime privilegiado e simplificado de apuração e pagamento de tributos e contribuições. O ato declaratório de exclusão da DERAT São Paulo
lá de 7 de agosto de 2003, com efeito jurídico a partir de 1/8/2002, por exercício da atividade vedada de opção no Simples Federal. Lei 9.317/96, artigo 9º, inciso 13. Embora a contribuinte desde o início tivesse argumentado que não exerce a atividade vedada de opção pelo Simples Federal, ainda assim as decisões anteriores aqui nos autos, né, mantiveram a exclusão da contribuinte do Simples Federal, com efeito jurídico a partir da data da infração lá. Opção pelo Simples, da Federal, né? 1/8/2002. Pois consta do cadastro do cadastro CNPJ, é um sistema interno da Receita, informatizado, né? Está consignado que a atividade da contribuinte diz respeito a outras atividades relacionadas à produção de filme e fitas de vídeo, conforme excerto de tela abaixo. A seguir, né? Aqui é consulta do sistema CNPJ, folha 11, né? Essa atividade econômica 92.11.1.99, atividades relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeo. Nessa instância recursal, assim como já acontecera nas manifestações anteriores nos autos, a contribuinte, de forma peremptória, sustenta que não exerce e não exerceu atividade de opção pelo Simples Federal para ser excluída, não exerceu atividade vedada. Então, desde a primeira instância, ele colocou na sua defesa, nas suas razões, trata-se de empresa que executa trabalhos acessórios de produção de filme e vídeos conforme seu objeto social, onde a atividade executada se limita a artes gráficas. Atividade meio, e não o filme e o vídeo final, que é de responsabilidade da produtora, agência ou um veículo de publicidade, né? Em razão disso, não se trata de prestação de serviços, mas sim de venda de materiais gráficos, editoração eletrônica, finalização, corte e montagem, sendo oportuno mencionar o seu código adequado 2229.2/99. Então, a empresa que, segundo o contribuinte, ela não se enquadra, ela não se subsume no artigo 9º, inciso 13. Não está subsumida nesse dispositivo legal. A contribuinte ainda juntou cópia de notas fiscais, onde comprova que exerce basicamente a atividade de serviços de artes gráficas, né? Folhas 33, 38. E 108 a 116. Pois bem, entendo que a resignação da contribuinte é procedente, ou seja, é improcedente o ADE, o ato de declaratório de exclusão do sítio. Embora inexistente nos autos cópia do contrato social, entendo que aqui, no caso, é irrelevante para a solução da lide, no caso, pois cabe ao fisco fazer a prova de que a contribuinte exerce a atividade vedada de opção pelo Simples Federal. E tal prova não consta dos autos. A fiscalização não produziu essa prova. No caso, a capitulação legal do fisco para a exclusão da contribuinte do Simples Federal foi o artigo 9º, inciso 13, da Lei 9.317/96. E o que diz esse artigo, esse inciso 13 do artigo 9º? Ele fala de profissões regulamentadas, né? Serviços profissionais de corretor, representante comercial, despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos. Ora, se ela foi imputada, que ela trabalha com essa questão de filmes e vídeos, mas ela não produz os filmes. Não há nenhum ator, ela diz, não tem um ator aqui. Não tem o diretor ou produtor de espetáculos.
né? A empresa não tem diretor ou produtor de espetáculos, porque ela não produz filmes, né? Ora, as atividades relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeos, esse CNA 92.11.8.99, não podem ser presumidamente equiparadas a atividades de produção de espetáculos, para fins de exclusão da contribuinte do regime tributário do Simples Federal, nos termos do artigo 9º, inciso 13 da Lei 9.317/96. Se isso não bastasse, a súmula CARF número 134 estabelece que a simples existência no contrato social de atividade vedada ao Simples não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. A vedação prevista no artigo, na Lei 9.317/96, aplicável a diretores ou produtores de espetáculos, não se confunde com a comercialização, produção, gravação, finalização, corte e montagem de filmes cinematográficos. Vídeos, tapes, som, áudio ou imagens em geral. O exercício dessas atividades não é motivo para exclusão da contribuinte do Simples. É possível a pessoa jurídica que tenha por objetivo a produção de filmes ou vídeos optar pela sistemática do Simples, pois não se trata de atividades privativas de profissionais legalmente regulamentadas, nem de atividades assemelhadas à produção de espetáculos ou eventos. A atividade de produção, duplicação ou comercialização de vídeo não se confunde com o trabalho de ator, diretor ou produtor de espetáculos, razão pela qual a exclusão do Simples não deve ser mantida, não deve prosperar aqui no caso. A declaração de exercício de atividades de produção e comércio de fitas de vídeo, prestação de serviços de edição gráfica, organização de arquivo e datilografia, associada à prestação de serviços de editoração e computação gráfica, digitação de serviços gráficos, não autoriza a exclusão do contribuinte do Simples Federal, com fundamento no artigo 9º, inciso 13 da Lei 9.317. A atividade de produção, comercialização e distribuição de fitas e filmes cinematográficos de qualquer natureza, para cinema e televisão e videotapes, não se confundem com atividades vedadas do artigo 9º da Lei 9.000, com a Lei do Simples Federal, quais sejam de ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos. Assim, não pode a autoridade administrativa ampliar a sua interpretação nos termos do artigo 110 e 112 do CTN. Nesse sentido, também eu trago aqui os precedentes do CARF. E são vários aqui que eu cito, que essa atividade aqui de atividades relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeo, vedação do inciso do artigo 9º, impossibilidade de equiparação à atividade da produção de espetáculos, né? Simples atividade. A atividade no Simples é vedada para diretor ou produtor de espetáculos. Não se confunde com a produção de filmes e manutenção no Simples, né? Produção de vídeos, legitimidade, permanência no Simples, né? Atividades relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeo, inaplicável à vedação do inciso 13 do artigo 9º. Não se pode equiparar à produção de espetáculos. Produção, duplicação ou comercialização de vídeo, atividade não vedada pelo artigo 9º, inciso 13. Então, nós temos aqui precedentes do CARF em profusão, que neste caso aqui não deve prosperar a exclusão da contribuinte do Simples, porque ela exerce atividades gráficas.
Então, são, como eu já falei, diversos, né? Diversos precedentes que eu citei aqui. Só finalizando. Então, edição de imagens, mixagem sonora e dublagem, atividades assemelhadas às de programador ou produtor cinematográfico, né? Pessoa jurídica que explora a atividade de prestação de serviço de filmagem para a produção de vídeos, edição de imagens, pode aderir ao Simples também, né? Então, aqui, basicamente, a empresa exerce atividades de artes gráficas, né? Questão de vídeo, né? Então, por tudo que foi exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário. Para afastar o ADE desde o início, né? Ab início. Ok. Alguém quer tirar alguma dúvida? Vamos à votação, então, doutor Camerano. Nós já temos feito, né, como o doutor Nelson aí colocou no seu voto, vários acordos sobre isso daí. No caso, seria para cancelar o ADE e deferir a opção pelo Simples Nacional, né? Eu estou afastando o ADE, né? Isso, acompanha o relator. Doutor Daniel. O presidente acompanha a questão reincidente aí, a gente já tem diversos julgamentos no mesmo sentido. Doutor Carlos. Acompanha o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Eu só não sei se nas nossas outras decisões a gente tem falado muito da questão da prova, né, que aqui seria a fiscalização que deveria fazer essa prova de que ela efetivamente fazia atividade, porque no acordo da delegacia constou que as notas não seriam suficientes para comprovar que ela não exercia atividade, só que eu acho que tem que ser invertido o ônus da prova nesse caso, né? Acho que esse é o fundamento maior, não é só que ela comprovou, a fazenda é que não comprovou que ela fazia atividade vedada. Com essas considerações, eu acompanho o voto do relator. Ok. Doutor Marcelo. Perfeito, é isso mesmo, o presidente também acompanha. Também acompanha o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para determinar a reinclusão da contribuinte no Simples Federal a partir da data de 1º de agosto de 2002. Item 9 da pauta, conselheira Luciana F.J. Ribeiro Chaves, M.E. Esse é um processo que trata de ato de exclusão de Simples Nacional, né? Foram feitos a partir de 1º de janeiro de 2016, em virtude da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa. Cientificada da existência da ADE, a contribuinte alegou que tais débitos haviam sido... deixa eu só ver se ela alegou pagamento ou parcelamento aqui. Isso. Depois, né, impugnação dizendo que referidos débitos haviam sido parcelados, cujas parcelas haviam sido pagas em 2013, né, enquanto aos débitos de maio e junho de 2015 haviam sido pagos integralmente em 20 de agosto de 2015 e 23 de setembro de 2015. Apreciados os argumentos da manifestação de inconformidade, verificou-se que as parcelas referentes, né, ao período de junho, setembro e outubro de 2011 permaneciam em aberto, né, que tais débitos não haviam sido regularizados, ao contrário do alegado pela contribuinte, e a DRJ manteve o auto de exclusão. Em sede de recurso voluntário, a contribuinte reitera esses argumentos, né, mencionando que os DARFs, cuja comprovação de pagamento das parcelas estariam, né, as folhas, logo no início do processo aqui, respectivamente os documentos de 2 a 10, porém, compulsando esses DARFs, né, as competências apontadas ali, elas se referem ao ano de 2013, sem qualquer indicativos de que seriam pertinentes aos meses de junho, setembro ou outubro de 2011, razão pela qual não há como acatar tal argumento, né, principalmente porque a DRJ, quando
da análise desses documentos, né, promoveu toda a pesquisa ali, junto ao CIVEX, para saber se efetivamente esses débitos eram pertinentes ao período desses débitos, e não foi possível essa constatação. Então, considerando que a contribuinte em recurso voluntário não traz nenhum novo argumento, né, e simplesmente reitera que esses DARFs, por ela trazido as folhas de 2 a 10, seriam suficientes para comprovar a sua alegação de regularidade, e já tendo sido demonstrado, né, que esses DARFs, eles são da competência de 2013 e não de 2011, embora ela alegue que esse parcelamento fora celebrado em 2013, mas também não é possível, não sendo possível essa alocação da forma como por ela pretendida, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. O senhor está sem microfone, presidente. Ok. Estou camerando? Acompanhe a relatora, presidente. Estou Daniel? Com a relatora, presidente. Estou Carlos? Com a relatora. Estou Nelson? Presidente, voto com a relatora. Doutora Letícia? Com a relatora, presidente. Estou Marcelo? Com a relatora. Também voto com a relatora. Temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso. Item 10, conselheiro Nelson. Indústria de luminárias Copperlux Eireli. Presidente, também é um processo do Simples, exclusão do Simples Nacional. É um recurso voluntário em face do acordo da segunda turma da DRJ Campo Grande, que julgou a manifestação improcedente, mantendo o ADE de exclusão. Aqui, quanto aos fatos, só para entendermos, eu acho que é uma situação dramática que o contribuinte relata, mas que a gente vai ver que não tem solução aqui. Ele foi excluído do Simples porque ele fez uma declaração retificadora lá do Simples, para incluir pagamentos de prolabore. E não sei qual é a razão, isso implicou a carga tributária a mesma da declaração original. Só mudou a tributação, os valores entre os tributos, a distribuição dos valores entre os tributos. Como se tratava de prolabore, faltou recolher uma parte de INSS. Mas sobrou IRPJ e CSL. Ele recolheu CSL a mais, IRPJ a mais, mas ficou faltando nos meses aí a diferença de INSS. A fiscalização e a defesa, vamos dizer, a fiscalização da Receita e a DRJ diz, olha, não existe essa possibilidade de compensação automática dentro do Simples. Se sobrou o crédito do IRPJ do Simples, CSL do Simples, mas faltou o INSS, não tem como fazer essa alocação, né? E não deu o crédito. Então, o que está sendo cobrado aqui é o mesmo valor que está sobrando. Mas está sendo cobrado aqui do INSS. E está sobrando valor pago maior de IRPJ e de contribuição social sobre o lucro. Então, até agora, as decisões neste processo denegaram, mantiveram a exclusão do Simples, porque ele não pagou essa diferença. Essa diferença implicou na exclusão dele no Simples. Você vê como é a gravidade. Essa diferença lá que ele apurou, só porque ele declarou um prolabore, na retificação da declaração do Simples, um valor de prolabore, ele acrescentou lá, porque
estava faltando. Eu acho que até aqui foi bastante honesto, né? Colocou lá para o labor, que ele tinha esquecido. Mas, no cômputo geral, a carga tributária, o valor pago seria o mesmo da declaração original e da declaração retificadora, né? Só que essa compensação entre essas parcelas aí de IRPJ, CSL e INSS, não se faz essa compensação no sistema, né? E para aumentar o drama, ele é intempestivo no recurso voluntário, né? Então, o Simples, ele traz uma carga dramática muito grande, né? Então, eu vou lá ao voto. Não conheço do recurso voluntário por ter sido apresentado intempestivamente. Não instaurou a lide. Recurso perempto. A contribuinte tomou ciência da decisão ACO em 26 de nove de 2016 por via postal, aviso de recebimento AR. Entretanto, apenas em 14 de 12 de 2016, a contribuinte protocolou o recurso voluntário. A intempestividade do recurso consta também consignada no despacho decisório da DRF Sorocaba, né? Quando ela juntou aos autos a peça do recurso voluntário, as razões, ela já consignou, né? Tem sido regulamentado, o recurso foi apresentado em 14 de 12 de 2016, portanto, perempto. A contribuinte alegou que tentou apresentar o recurso voluntário tempestivamente no processo. Porém, aconteceu inconsistência quanto da juntada, não conseguindo finalizar a operação no processo em tempo hábil. Lá no processo digital, né? Data vênia, tal argumento, por si só, não tem o condão de afastar a intempestividade. O prazo tempestivo venceu dia 26 de 10 de 2016 e a contribuinte juntou aos autos as razões do recurso apenas em 14 de 12 de 2014. Ora, o decreto 7235, diploma legal que regula o processo administrativo, no artigo 33, dispõe que da decisão proferida pela atividade julgadora de primeira instância, quando contrária à contribuinte, caberá recurso voluntário, total ou parcial, dentro do prazo de 30 dias contado da sua ciência. Apresentado ao CARF, né? Então, o descumprimento do prazo para apresentação do recurso ocasiona a perempção, impedindo a apreciação de suas razões pelo órgão de julgamento de segunda instância. A contagem do prazo aponta o dia 26 de 10 como data final fatal para a apresentação tempestiva da peça recursal, com suas razões. Prazo que, no caso, não foi observado, pois a peça recursal foi protocolada somente em 14 de 12 de 2016, ou seja, 50 dias após expirado o prazo para apresentação tempestiva. Embora perempto, ele sobe ao CARF, né? Não obstante, o recurso subiu até esta instância recursal, mesmo perempto, em face do artigo 35 da Lei 7235, do Decreto 7235. Como demonstrado, o recurso realmente é serôdio. Foi protocolado a destempo. A não observância do prazo legal para interposição do recurso impede o seu conhecimento, na medida em que a tempestividade constitui um dos pressupostos objetivos de admissibilidade. Portanto, não se toma conhecimento do recurso de suas razões quando apresentado a destempo, ou seja, após escoado o prazo regulamentar, pela caracterização, como já disse, da perempção, né? Por tudo que foi exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso. Esse é o meu voto. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Estou camerando. Acompanho o relator, presidente. Estou Daniel. Relator, presidente. Estou Carlos. Com relator. Estou Luciana. Acompanho o relator, presidente. Estou Letícia. Com relator. Estou Marcelo. Também acompanho, presidente.
Então temos por unanimidade de votos não conhecer do recurso por sua intempestividade. Aí, assim a gente encerra os processos pautados para amanhã, do dia 13 de outubro. Eu vou pedir ao apoio que cesse a gravação, por gentileza.